Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do GEFRACAN. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de nós estarmos aqui refletindo, né, sobre as leis morais especificamente, né, e uma oportunidade de estar com vocês é sempre muito agradável. Nós agradecemos muito a sua participação e colaboração. Não deixa de ser um estudo, né? Porque a gente está dando a sequência nas leis, então, e se alguém perder, é só correr lá no YouTube, assistir, que está lá, né? Para a gente aprender. E rever é bom, né? Às vezes uma coisa que a gente não pegou, a gente consegue. Então, vamos mais uma noite de aprendizado, né? Eu estava falando para o Marcos, gente, que quando eu vou ligar o computador para a reunião, eu faço uma oração e abro um livrinho para já ir entrando em sintonia e sair uma mensagem tão bonita que eu não vou abrir novamente outra mensagem, eu vou ler a mesma, porque eu acho que tem tudo a ver com a lei do progresso que ele vai trazer para nós hoje. A mensagem é do Minutos de Sabedoria, a mensagem 61. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Aí, que coisa linda, né? Se a gente observar a natureza, Deus está na natureza nos mostrando, ensinando. E eu tenho certeza que você vai falar um pouquinho disso para nós, né? Que a gente saiba aprender. Eu vou dar só uns recadinhos antes de passar a palavra ao Marcos. Nossas campanhas continuam, ao longo da palestra eu vou passar alguns cursos, as campanhas, lembrando da água fluidificada, quem sentir vontade, corre lá rapidinho, quem não pegou, para que a gente possa, ao longo da noite, né, que a espiritualidade possa interceder, possa fluidificar nossa água a nosso favor, dentro do nosso merecimento, das possibilidades, né? Eu vou fazer uma oração e passo a palavra a você, Marcos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, a espiritualidade amiga, a todos que nesse momento estão conectados através da internet, mas dos nossos corações. Que possamos nesse momento nos unir em vibrações de paz, de esperança, de fé, que a espiritualidade possa iluminar o nosso irmão Marcos, para que ele traga para cada um de nós a palavra que toque o nosso coração, que nos faça refletir, mas que principalmente, que nos faça renovar as atitudes, para que possamos realmente progredir. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então é com você, tá, Marcos? Fique à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Tá, deixa eu compartilhar aqui, né? Tá, joia. Aí. Deu certinho, né? Certinho. Então, tá ótimo. Então vamos nós. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar nos assistindo. Depois, no vídeo vai estar disponibilizado lá no YouTube, né, da página do GEFRACAN. E nós agradecemos a Adriana aí, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo para mais noite de reflexões sobre as suas mensagens através dos seus enviados, que são esses nossos irmãos que, através das suas obras subsidiárias à codificação de Kardec, nos aprofunda, né, entendimento dessa obra, né? E nós estamos falando sobre o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, onde se fala das leis morais, né? E hoje nós vamos falar do capítulo 8, né,
que é a lei de progresso. Está lá na terceira parte, né, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Bom, nós vamos falar sobre o progresso, então nós temos que definir sobre o tema, sobre o que assunto que nós vamos falar, né? Então, eu sempre uso o dicionário Priberan, que é um dicionário português, da língua portuguesa, e eu gosto muito de usá-lo. E ele lá fala para nós que ele define o progresso como um movimento progressivo da civilização. Né? Depois ele fala sendo uma marcha ou movimento para adiante. E adiantamento. O progresso é um adiantamento, né? Um desenvolvimento. E, por fim, ele fala um aperfeiçoamento. Na realidade, o que nós vamos falar hoje vai englobar todas essas definições que está lá no dicionário. Né? Então, nós vamos dar prosseguimento. Então, está lá. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, está escrito lá o seguinte. Né? Está aí o momento em que Capela Sistina, Michelangelo, deixou pintado lá no teto da Capela Sistina, o momento da criação de Adão. Né? E nós podemos observar que ele está aqui em volta, parece que um lençol, uma concha, né? Se nós prestarmos bastante atenção, isso aqui parece nada mais, nada menos que um corte lateral no cérebro humano. Né? Então, já se dá a ideia de que Deus, né, é a inteligência suprema. Então, lá em Gênesis está escrito o seguinte, lá, né, no segundo livro de Moisés, fala, Deus criou, o primeiro livro de Moisés, Deus criou o homem, à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então, ele não criou, como o Michelangelo retratou aqui, da forma antropomórfica, não. Ele nos criou a sua imagem, mas dos seus atributos, né, das suas qualidades, tá certo? Bom, introduzindo isso, nós podemos dizer o seguinte, por ser um homem tão perfectível, uma vez que nós somos criados à sua imagem, como semelhança, então nós vamos chegar à perfeição como ele também é. Já tinha nos dito Jesus, né? Vós sois Deus, como estava no Antigo Testamento, se me fala no livro de Isaías. E Jesus fala, vocês podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? Então, portanto, nós somos perfectíveis, ou seja, nós vamos chegar à perfeição. Então, por ser um homem perfectível, porque nós somos criados à imagem como semelhança do Pai, o homem está sujeito à lei do progresso. Porque nós, para chegarmos lá onde Deus está, perto dele, nós temos que progredir. Nós temos que nos aprimorar, né? Nos depurar. Então, isto é uma condição inata ao espírito, isso está conosco, nós já nascemos com isso. Né? E que segue a marcha natural da evolução através de inúmeras experiências. E nós vamos ter que, essa marcha nossa, para poder fazer essa evolução, né, nós vamos ter que passar por inúmeras experiências. Então, em cada experiência, nós vamos ter um ganho de um conhecimento. Nós vamos estar evoluindo, não só do aspecto conhecimento que é a nossa intelectualidade, mas também colocando em prática aquele conhecimento que nós adquirimos, aí é que está a moralidade. Né? E na infância da humanidade, que conhecemos como estado natural, o germe do progresso já estava lá, impulsionando o espírito à medida que as suas necessidades se modificam. Né? Ou seja, o estado natural, nós podemos considerar sendo o estado natural, né, o estado de natureza, o estado anterior à constituição da sociedade civil. Então, e a sociedade civil, ela começa a se desenvolver, né, nas primeiras raízes, vamos assim por assim dizer, a partir do momento em que o homem domina a agricultura. Porque ali foram formadas as primeiras aldeias, as primeiras sociedades, por assim dizer, civis. Né? Todos os autores contratualistas admitem, de certa forma, um estado de natureza. Né? Então, quem são esses contratualistas? O contrato social indica uma classe de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formarem Estado ou manterem a ordem social. Então, quando nós começamos a viver dentro do seio da sociedade, né, juntamento das primeiras
as primeiras famílias, que se fez necessário em função da mão de obra da agricultura, e como tinha o excedente da produção que podia distribuir por mais pessoas, então era necessário a mão de obra não só nesse aspecto, mas também para defender dos predadores, né, a lavoura dos predadores, e das outras tribos, das outras famílias que vinham querer tirar proveito do seu trabalho. Então, a partir dali, né, é que praticamente começamos a sair do estado de natureza e passamos a viver dentro do estado de civilidade, né? Então, o Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, ela vai da questão 776 até a 802. E, portanto, nós fazemos aquele resuminho, né, para depois a gente desenvolver o resumo, né? Então, nós podemos definir como a lei de progresso da seguinte forma: tudo tende ao aperfeiçoamento na natureza, né? Inclusive foi o que falou aí na mensagem do Minuto de Sabedoria, né? A natureza é um desenvolvimento em harmonia, né? As propriedades da lei do progresso: o ser não retrograda, mas pode estacionar por um período, né? Depois nós vamos falar alguma coisa sobre cada ser ter seu tempo de desenvolvimento. E o progresso moral nem sempre caminha junto ao progresso intelectual. E o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, mas obstá-la. Você não para, mas você pode colocar dificuldades, né? Depois, os tipos de progresso, nós vamos ter o intelectual, o moral e o físico. O intelectual, aprimoramento da capacidade intelectiva, né? Progride infinitamente. Nós vamos progredindo mais de eterno, né? E o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, aumentando a nossa responsabilidade. É evidente, quanto mais conhecimento nós temos, nós passamos a cometer erros de forma consciente, né? E tem um limite definido e natural, a moral, né? E decorre, geralmente, do progresso intelectual, da compreensão do bem e do mal. E o orgulho e o egoísmo são obstáculos a isso, né? O tipo de progresso físico é o aprimoramento material. Bom, então nós vamos começar a falar sobre o estado de natureza, a questão 776 até a 778. São 3 questões. Então ele fala o seguinte: o estado de natureza é a infância da humanidade. Então, aquele estado natural que nós estamos vivendo é aquele momento da nossa infância, lá, antes da gente dominar a agricultura. Então, o indivíduo pegava a fêmea e constituía sua família e vivia lá sozinho, lá dentro das grutas, das cavernas. Esse era o estado de natureza. Você não tinha sociedade, você não tinha aqueles costumes de procurar uma boa vivência entre as pessoas, né, com quem você convivia, etc., né? A lei natural, ela rege a humanidade e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica, né? A lei natural, ela rege a humanidade, porque o progresso material, ele é automático, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não tem como tomar decisões, né? Então, ele é automático. O nosso não. O nosso, como tem livre-arbítrio, aí vai depender, cada um vai ter um tempo de evolução, né? Então, a lei natural, ela rege a humanidade, porque ela vai nos mostrar, quando nós interferimos nela, ela dá o resultado negativo ou positivo de acordo com a nossa interferência. Então, com isso, ela está trazendo uma melhora à medida que nós compreendemos essa lei da natureza. Então, nós não fazemos isso porque vai dar um resultado negativo, então nós não estamos fazendo, então nós estamos evoluindo, né? Nós estamos passando a compreender o que nós devemos fazer de bem e o de mal, né? E o homem não retrograda ao estado de natureza, né? Mas eu já li numa obra que o espírito retrogrado, ele era rico e ficou pobre. Mano, ele está falando aqui no estado de moralidade, tá? E nós jamais vamos retornar àquele viver lá dentro da caverna, como vivia lá no estado de natureza. Isso não vai acontecer, certo? E o homem tem que progredir incessantemente, porque isso é um determinismo divino, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no capítulo 1, no versículo 27 lá, mas também no capítulo 2, no versículo 7, ele fala o seguinte, que
Ele inspirou nas nossas narinas o sopro da vida. Nós nos tornamos um ser vivente. Nesse sopro, ele inspira nas nossas narinas, ele vai passar muitas coisas que vai ficar inerente em nós, né? Uma delas é que existe um ser superior que é Deus. Então, por isso que desde as mais remotas eras, tudo aquilo que fugia à nossa compreensão, nós considerávamos deuses, né? Segundo, as leis da natureza, suas leis estão na nossa consciência, conforme está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo, né, observando a natureza, nós estamos entendendo essas leis, ela está despertando do nosso inconsciente e vindo para o nosso consciente, né? O estado de natureza é mais ou menos assim, ó. Era esse aí, nós vivíamos lá, só a família sozinho, com mais ninguém, lá dentro da caverna, né? Então, no estado de natureza, o homem se acha isento das tribulações que para si mesmo cria. Ou seja, porque você está no estado de natureza tal, então você não interfere muito, nem com as dificuldades com outras tribos, nem com a dificuldade no meio ambiente. Portanto, você não vai ter tribulações, você vai estar isento dessas tribulações que muitas vezes nós mesmos causamos, a partir do momento que nós interferimos, principalmente na natureza, né? E nem por isso este é o estado mais perfeito da felicidade da Terra. O fato de você estar lá isolado, lá e não ter essas atribulações, por exemplo, o indivíduo mexe... vamos pegar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né? Um indivíduo vai canalizar um córrego, né? Um córrego, e a canalização dele, se não for muito bem feita, e não tiver um escoamento lá na ponta muito bem feito, ele vai dar enchente. Ou seja, são as atribulações que nós passamos a viver a partir do momento que nós interferimos na natureza, né? E a marcha do progresso, que está na 779 até a 785, fala o seguinte para nós: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nós desenvolvemos, assim, nós não temos uma noção muito exata do desenvolvimento no todo, porque a nossa visão ela é muito micro, né? Mas numa visão macro, a gente vê a evolução que a gente vê. Mas como que nós conseguimos ver esse desenvolvimento todo? Através dos registros históricos, né? Então, e nós estamos desenvolvendo por nós mesmos, né? Porque se não for assim, nós seríamos máquinas. Então, como está lá em Gênesis, os Espíritos nos ensinam aquilo de básico para nós devemos saber, mas cabe a nós, através de buscar maiores entendimentos, através de uma crítica, do desenvolvimento, observação, e etc, etc, né? Ou seja, nós vamos desenvolver por nós mesmos, né? E nem todos progridem simultaneamente do mesmo jeito, evidentemente que não. Porque vai depender de uma série de situações, de vontade, de determinação, né? De experiências adquiridas em outras vidas, porque lá você foi mais observador do que hoje, né? Do que outras pessoas, e por aí afora vai, né? Alguém, em algum momento, estava lá dentro das cavernas, e entrou lá, provavelmente aconteceu alguma coisa com a sua família, e aquele indivíduo pensou: eu não posso ficar aqui. Eu tenho que sair daqui para não acontecer outra vez. Então, eu tenho que procurar um lugar mais seguro. A partir daí, então, nós começamos a partir para as construções, etc., das nossas casas. Chegamos hoje ao ponto, né, como nós falamos no início lá, que as dificuldades é que nos impulsiona no processo da evolução. Nós chegamos ao ponto, por exemplo, o Japão, que está em cima de uma placa tectônica, a gente está sempre em movimentação, né? E ali tem muito terremoto, eles chegaram a construir, desenvolver uma tecnologia que eles constroem hoje edifício, que é o verdadeiro balança, mas não cai, né? Ele suporta até, se não me falha a memória, até 9 pontos da base, até 9 pontos na escala Richter, né? Ou seja, nas dificuldades que nós fomos levados a chegar a esse ponto, né? E nem todos simultaneamente, né? Cada um dentro da sua experiência, porque vai ter uma necessidade diferente, etc, etc. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Verdade. A troca de experiências, né? E isso vai passando de geração para geração. E a cada geração, ele recebe a experiência do seu antecessor, do seu antepassado, dos seus parentes, dos seus amigos, de outros profissionais, de outros chefes da área que você trabalha. Você vai aliar essa observação esse conhecimento às novas observações que estão sendo realizadas no presente momento, e isso vai aliando e aumentando o conhecimento,
né? Então, e a partir daí nós vamos automaticamente nos auxiliando uns aos outros. E muitas vezes isso aí é de forma tão inconsciente que a gente nem percebe, né? E o homem não pode paralisar a marcha do progresso, entretanto, pode embaraçá-la. Sim. Né? Ele pode atrapalhar com algumas medidas que alteram a natureza e muitas vezes ele vai, para a natureza se recuperar, ela leva anos. Então, ele colocou um certo embargo ali, momentâneo, e que vai dificultar isso, né? Esse avanço, esse trabalho da natureza, vamos por assim dizer, né? E do progresso também, né? Às vezes por um desenvolvimento, um momento político, ou talvez uma coisa de interesse que se leva a expressão máxima, por exemplo, do conflito armado, e etc, etc. Né? Então, eles continuam falando, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. É fácil da gente entender por que os espíritos falam isso para nós, né? Porque primeiro eu tenho que conhecer para depois aplicar o meu conhecimento. Então, para nós, eu vou falar isso mais à frente, né? Para nós, o que nós temos que observar são as leis divinas, né? Então, primeiro tem que conhecer essas leis para depois colocar em prática. Então, por isso que nós vamos desenvolver, primeiramente, o nosso lado intelectual, para depois desenvolver o nosso lado moral, que nada mais é do que a prática do conhecimento que nós adquirimos, né? E o progresso intelectual gera progresso moral, né? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, desde que, então, o homem pode escolher. Isso está na questão, se não me falha a memória, na questão 630, né? Na 630 fala isso, como é que nós podemos conhecer o bem e o mal. E os espíritos respondem, o bem é tudo aquilo que é de acordo com as leis de Deus, e o mal é tudo aquilo que, quando você se afasta da lei de Deus, né? Então, a partir daí, o progresso intelectual gera o progresso moral, porque quanto nós mais conhecemos a lei, mais vamos observando, né? E vai fazendo compreensíveis o bem e o mal, e a partir daí nós vamos entendendo o que é o bem e o que é o mal, né? Por isso é que nós vivemos nesse mundo dicotômico de sentimentos. Eu só vou conhecer o amor se eu conhecer o ódio. Eu só vou conhecer o perdão se eu conhecer a agressão. E assim sucessivamente, né? À medida que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, nós vamos sendo capazes de diferenciar o bem do mal, né? E aí cabe a escolha individual de cada um. Aí que está o livre-arbítrio, né? E o moral e o intelectual são duas forças que só com o tempo chegarão ao equilíbrio. Nós já tivemos um momento em que a maldade estava muito presente, porque a nossa intelectualidade era muito baixa, né? Lá no mundo dos primitivos, por exemplo, né? E aqui mesmo no mundo de provas e expiações, houve um momento em que a justiça era feita pela força, aquele que era mais forte se punha e resolvia o problema, dentro da sua visão. Hoje nós já estamos caminhando, que a nossa moralidade já está um pouco mais alta. Nós sabemos que no mundo de regeneração ela vai mais ou menos se equiparar, né? E depois ela começa a subir e caminhar as duas juntas, né? Então, só com o tempo é que elas vão estar caminhando, né, no mesmo ponto de equilíbrio. E é constante o progresso intelectual. Ele é constante, né? Se nós observarmos a nossa história, nós vamos vendo, né, o crescimento intelectual, que em decorrência vem o moral. E aí ele é constante. É lento, gradual. Por que é lento, gradual? Porque, a exemplo da luz, o conhecimento ele tem que vir de forma gradual. Se você pega um indivíduo que está no quarto absolutamente escuro e coloca no sol do meio-dia, ele vai continuar escuro por um bom tempo ainda, né? Mas se você está no quarto escuro, você vai gradualmente colocando a luz para ele se acostumando com a luz, e chegar no momento que ele vai chegar no meio-dia, ele não vai sentir dificuldade nenhuma de enxergar. Ou seja, o conhecimento tem que ser assim. Por que ele é assim? Porque o conhecimento que eu recebi hoje, ele vai depender do conhecimento precedente que eu recebi ontem. Porque se eu não dominar o que eu conheci ontem, eu não vou entender o que eu vou receber hoje, né? Por isso que ele é constante, lento, mas é gradual, né?
E faz mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas, né? Porque se o indivíduo não aprende por amor, ele vai aprender pela dor. Então, o mal vai chegar no excesso, no ponto de te incomodar o indivíduo, a tal ponto que ele vai parar e falar assim, gente, isso não está muito bom, né? Esse não é o caminho correto. Isso está me dando um desconforto muito grande. Temos que mudar isso. Nós temos que pensar de forma diferente. Para poder despertar as pessoas, né? E o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos do progresso moral, verdade, né? Porque há pessoas que têm um determinado conhecimento e ele não quer passar aquilo para ninguém. Primeiro, porque existe aí o egoísmo, né? Ele só pensa nele. Segundo, que ele tem o orgulho de falar, eu que sei, eu que domino. E por aí afora vai. Então, a partir daí, esse é o obstáculo maior que existe no progresso moral, né? Então, por exemplo, algumas pessoas já estão começando a se desprender disso. Por exemplo, Albert Sabin, quando descobriu lá a gotinha da vacina contra a paralisia, né, infantil, ele não quis, ele liberou, ele não quis fazer lá aquele registro, né, como é que chama aquilo, eu esqueci o nome agora, né, o registro da patente, né, patenteado como sendo dele, ele falou, não, você vai salvar um monte de vidas. Ele liberou para todo mundo, né? Quem quisesse fabricar, porque aí, inclusive, isso aí é a coisa mais barata do que estar na mão de um grupo só, de uma empresa só para fazer isso. Aí ela põe o preço que ela quer, né? O progresso é gradual, constante e lento, é aquilo que nós explicamos, porque nós temos que dominar um determinado conhecimento para poder entender o próximo que vem. Senão nós não andamos. Então, por exemplo, veio Moisés e ele fez as leis lá. Se nós hoje estudarmos Moisés, principalmente lá nas leis morais, no capítulo acho que 23 ou 25 de Êxodo, se não me falha a memória, né, nós vamos ver, gente, mas como é que se pode, e que ficou mais conhecida como a lei de Talião, que era lá do Hammurabi, né, o Código de Hammurabi lá do Nabucodonosor, dente por dente, olho por olho, e aquilo foi um grande avanço, porque ele estava colocando uma certa paralisia, né, num povo extremamente rude e agressivo, né? Então foi muito grande. Depois veio Jesus que veio reformar isso. E quando ele começa a falar sobre no Sermão do Monte, né, falar as bem-aventuranças, logo ali no versículo 17, capítulo 5 de Mateus, ele vai falar, eu não vim derrogar a lei e os profetas, eu vim dar um novo entendimento. Ou seja, Deus, dentro da sua bondade, dentro da sua bondade infinita, Ele está sempre nos atualizando e trazendo os instrumentos para que nós possamos entender com mais profundidade a cada dia as suas leis. E depois, finalmente, Ele mandou a espiritualidade vir codificar a doutrina espírita para nós, né? Que veio aprofundar ainda mais nos dar, ensejar a oportunidade, né, de entender com mais profundidade as leis de Deus, né? De tempos em tempos, Deus sujeita o homem a um abalo físico, moral, que o transforma apressando o progresso, né? Nesse livro aqui, o sinal está até aqui do lado, né, do Divaldo, né, está aí o livro do Divaldo, no rumo do mundo de regeneração, tem uma mensagem aqui, se não me falha, de Ismael, em que ele fala que o momento atual que nós estamos passando é porque Jesus está apressando esse momento de transição. Ou seja, por isso que nós estamos tendo essa dificuldade muito grande aí de não só político, mas de moralidade, e todas essas coisas, né? O problema da pandemia, né? É um momento de provação mesmo. E nós entendemos isso porque é um dos momentos, né, estamos chegando na meia-noite, né, onde termina um período e começa outro, e é um momento de separar as ovelhas do cabrito, né, o joio do trigo. Então, esses abalos é necessário, né, e transforma e apressa o progresso, né. A marcha do progresso, a lei do progresso, fala o seguinte: a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa
para ele uma ocasião de progredir. Fato. Na realidade, nós somos uma individualidade com várias personalidades, que são as nossas reencarnações. E a cada reencarnação, como nós temos que, para sermos semelhantes ao Pai, nós temos que ser perfeitos em todos os aspectos. Então, como nós não podemos, numa única encarnação, desenvolver vários aspectos, vários atributos divinos que estão latentes dentro de nós, adormecidos, então é necessário que tenha que vir várias encarnações. E em cada encarnação nós vamos desenvolver um lado, por exemplo, o lado da justiça, o lado da arte, o lado da ciência, e por aí fora vai, né? Então é necessário que a gente venha várias encarnações para que isso aconteça. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Fato. Né? Porque se nós olharmos como é que está hoje, por exemplo, o nosso conhecimento, a nossa ciência, o nosso comportamento de moralidade, e nos fizermos uma comparação, não precisa ir muito longe, não, há 500 anos atrás, nós vamos ver o tanto de evolução que nós já tivemos. Né? Nós já evoluímos muito, né? Tá certo? E isso é de modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, né? E em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. É como se você... É uma escola, Kardec compara a encarnação com uma escola, a qualidade pedagógica que ele era, né? Se você tem que voltar para a escola para repetir o ano, isso para você, para o espírito, é um castigo. Mas se tem que voltar para a escola para aprender coisa nova, isso é um mérito. É assim a nossa encarnação, né? Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produz, na do espírito há existência corporais que ele nenhum resultado colhe porque não a soube aproveitar. Verdade. Porque o espírito ele não retrograda, mas ele pode ficar paralisado, sem progredir nada. Aí vai depender das questões e das escolhas que ele fizer, né? Vai depender muito disso aí. E isso aqui o Kardec fala numa nota à questão 191 do Livro dos Espíritos, né? Portanto, quando ele fala de várias vidas, né, então nós vamos entender o seguinte, que nós somos Deus, a partir do momento que nós temos lá Deus, princípio inteligente e princípio material. Do princípio material ele tira o fluido cósmico universal, né, onde ele vai fazer através das modificações, da transubstanciação dos elementos, fazer tudo que é de material no nosso mundo, né? Mas nós temos o princípio inteligente, que dali do princípio inteligente, onde ele individualiza o princípio inteligente, ele criou o espírito, né? Então, portanto, ele criou isso, a partir dali, então ele tem a criação do espírito por Deus, né? Certo? Aí esse espírito, como nós já falamos, os espíritos nos ensinam, vai ter que ter uma experiência de vida em relação à matéria. Questão 230 do Livro do Espírito. O espírito progride no mundo espiritual, progride se assim o quiser. Mas é na matéria que ele coloca em prática a teoria que ele aprendeu. Então você evolui lá no conhecimento, na teoria, até onde lhe é permitido e é característico o planeta que nós estamos estagiando, né? Aí nós temos que vir para a escola, o banco da escola, o banco da carne, para provar que nós aprendemos. Por quê? Porque aí, por isso que Jesus fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque quando nós viemos para cá, nós sofremos muita influência da matéria. A tal ponto que acho que está numa questão do Livro dos Espíritos, não sei se é a 368, uma dessas ali por perto, e que fala que o corpo material, ele obscurece muito os nossos sentidos espirituais, né? E aí a gente tem uma influência muito grande da matéria, né? Aí o livre-arbítrio faz escolhas indevidas muitas vezes, né? Portanto, aí vem a morte do corpo físico. O nosso corpo físico ele é perecível, né? Ele um dia vai se degradar, né? Com a morte física. E volta ao plano espiritual. Quando nós voltamos ao plano espiritual, necessita vir aquela clássica pergunta, necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Aí o que vai acontecer? Se você falar não, porque você já está num certo grau, né, de evolução, você vai continuar a sua evolução no plano espiritual e vai participar da construção eterna do conhecimento da felicidade auxiliando a Deus, que é o caso de Jesus, né? Está lá entre os espíritos angelicais, só vem na carne quando em matéria, quando em missão, né? Mas na maioria das vezes nós ainda vamos responder que sim, nós estamos precisando.
porque nós ainda não aprendemos, temos muita coisa a aprender, né? E, portanto, nós vamos ter que voltar a reencarnar. E, ao reencarnar, nós vamos ter que voltar a uma vida de relação à matéria. No nosso caso, no planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, né? É a nossa grande escola. Esse ciclo aqui ele vai se realizar tantas quantas forem as vezes necessárias para quando a gente chegar aqui, nós vamos um dia responder não, não precisa, a gente continua. Mas enquanto nós tivermos essa necessidade, esse ciclo vai se fazer presente. Portanto, isso aqui a gente chama de ciclo de aprendizado, né? A gente vai seguindo até aprender, né? Bom, então, a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, né? Na nota lá, eu já botei isso aqui só para a gente lembrar, né? Recordar, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida o homem, há dias em que nenhum fruto produzem. Na do espírito, há existências corporais em que nenhum resultado colhe porque não a soube aproveitar. Então, nós vamos entender isso aqui. A gente fez um quadrozinho, né, para a gente entender. Então, nós temos aqui a evolução e temos o tempo, né, escorrendo aí o tempo. Então, você está aqui, você encarna. Você está lá no mundo espiritual, reencarna. Aí, você reencarnou. Aí, chega aqui, você tem um desentendimento com alguma pessoa. Ao ter esse desentendimento com alguma pessoa, você fica remoendo aquilo, né? Aí você vai para o mundo, desencarna, vai para o mundo espiritual e leva aquilo com você. Aí, o que aconteceu? Você ficou aqui estagnado por uma revolta e totalmente evitável. Era uma situação que você podia evitar perfeitamente, desde que estivesse observando a lei do perdão, da tolerância, da compreensão, etc, etc, né? Aí, a pessoa está indo lá no Jafracan, está estudando, acompanhando as reuniões, então ele começa a entender, né? Ele volta encarnado, está ali, começa aqui no ponto, aqui ele começa a conhecer a doutrina espírita, nos ensina, né? Nos conhecendo na verdade, a verdade vos libertará. Aí o que pode acontecer? Vai fazer uma reflexão, começa a fazer uma prece, aí a gente tem uma certa evolução, né? Aí voltamos para o mundo, desencarnamos, aí no mundo espiritual a gente tem uma pequena evolução, né? Voltamos a reencarnar. Quando nós reencarnamos, nós temos uma evolução. Por quê? Porque a gente vai ter uma certa aceitação, uma resignação aos desígnios do Pai, e nós vamos começar a entender o porquê daquelas dificuldades, aqueles desentendimentos, são coisas frutos de vidas passadas, etc, etc, né? Que ainda não foram totalmente resolvidas, etc. Aí voltamos a desencarnar, o progresso nosso continua. Aí voltamos a encarnar. Aí nós passamos a ter uma convivência pacífica com aquela pessoa que nos ofendeu um dia. Nós compreendemos perfeitamente, entendemos a questão da tolerância, etc, etc, né? E voltamos a desencarnar e voltamos a encarnar novamente. E aí, por que? Porque você já tem o perdão ao antigo ofensor. Você o perdoou mesmo aquilo. Podemos viver a partir de agora, tranquilo, sem problema nenhum, etc, etc, né? E aí, então, a nossa evolução vai seguindo em frente. E assim nós vamos evoluindo, né? Então, nós vamos passar a partir daí, a partir do momento que nós conhecemos lá, conforme está lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, que o bem é tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus, e o mal é quando nós nos afastamos da lei de Deus. Então, nós vamos começar a entender que existem duas coisas fundamentais que devemos observar no nosso crescimento, né? É a moral e a ética, que são coisas totalmente diferentes, e que algumas pessoas equivocadamente consideram sendo a mesma coisa, e não é, né? Para nós, a ética é a observação de princípios e valores, né? São os princípios e valores. Para nós, a nossa ética são os princípios e valores divinos, ou seja, são as leis. São as leis de Deus, né? São as leis de Deus, certo? E essa lei divina, ela é universal. Ela está em todo o universo. Ela é a mesma dos mundos primitivos aos mundos angelicais. Ela é imutável. Então, a mesma lei que nós vivemos já um dia lá no mundo de provas e expiações é a mesma que estamos vivendo aqui hoje. Lá no mundo primitivo é a mesma que nós estamos vivendo hoje no mundo de provas e expiações. E é a mesma que Jesus vive lá no mundo angelical, né? Ela é imutável. A moral é quando nós observamos essa ética. A partir do momento em que nós estudamos as leis de Deus, nós
entendemos a lei de Deus, nós assimilamos, né, internalizamos e passamos a viver essa lei de Deus, nós estamos observando a lei. E a partir daí nós estamos, então, nós estamos nos moralizando. A moral, então, a prática dessa lei, da observação dessa, ela vai depender, portanto, a interpretação da lei divina varia de acordo com o nosso estado evolutivo. Então, o entendimento que nós temos da lei hoje, ele é totalmente diferente daquele momento que nós estávamos lá num planeta de provas e expiações. E é a mesma diferente daqueles que já estão no mundo de regeneração, e aqueles que já estão nos mundos celestiais, nos ditosos celestiais, nos angelicais. Cada um, à medida que nós vamos tendo um conhecimento maior, nossa intelectualidade vai desenvolvendo, nós vamos aumentando a nossa moralidade, né? Portanto, resulta daí o crescimento moral. E esse crescimento moral, ele faz a nossa auto-iluminação, né? A nossa auto-evolução. De que jeito? Depurando os nossos sentimentos. E, em consequência disso, nós vamos fazer a iluminação do meio que nós vivemos, a ação. Por isso que Jesus fala, vós sois o fermento, porque o fermento leveda toda a massa, né? Nós podemos influenciar o ambiente em que nós vivemos, no seio familiar, no seio social, no seio do trabalho, etc., com o nosso exemplo, né? Portanto, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham, divididos de modo geral como segue. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, mas nós ainda temos, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas ainda temos alguma coisa de primitivo. Mas já temos também alguma coisa de regeneração, né? Porque não existe um ponto determinante. Por exemplo, nós temos aborígenes aqui, algumas tribos da África, os indígenas aqui, os aborígenes na Austrália, e com isso o que acontece? Eles ainda estão ainda numa forma primitiva. Mas também nós já temos, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo, uma série de espíritos aí que já poderiam estar no mundo de regeneração, né, como o Dr. Bezerra de Menezes, né, que foi convidado por Maria, mãe de Jesus, para ir para um mundo de regeneração, e ele pediu para declinar do convite, né? Então nós temos aqui um mundo primitivo. Nós evoluímos, então vamos passando para o mundo de provas e expiações, depois nós vamos para o mundo de regeneração, e nós vamos para o mundo ditosos, depois os celestiais, depois dos celestiais tem os angelicais aqui, onde é que está Jesus, né? Onde é que são os espíritos sobre-humanos, aqueles que não precisam mais reencarnar. Nós estou falando só daqueles que nós ainda precisamos de reencarnar. Então nós vamos ver que nós ainda temos alguma coisa de primitivo, mas já temos alguma coisa de regeneração, né? Então nós temos Deus, que é a individualização do princípio inteligente, ele vai individualizar o princípio inteligente, ele cria o espírito. Então, a partir daí, nós vamos passar para o mundo primitivo, né? No mundo primitivo, se conquista material, vida moral quase nula, são as primeiras encarnações. Não existe moralidade, até porque o que vai conduzir a nossa vida aqui é o determinismo, né? Nós ainda não temos o livre-arbítrio, não temos a capacidade de raciocinar, portanto, é o determinismo. Quando nós passamos para o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos hoje, nós estamos tomando consciência de que nós somos um ser espiritual. Predominância do mal ainda e início da conquista de alguns valores morais. Já está começando a ter um princípio de valores morais, né? No mundo de regeneração, há almas mais habilitadas para a conquista de novos valores morais, equilíbrio entre o bem e o mal, né? E no mundo dos ditosos, a percepção mais apurada, o bem vai começar a sobrepujar o mal e começa o império da felicidade. A gente já começa a entender o que é a felicidade com mais profundidade, né? E nos mundos celestes ou divinos, né, nós vamos às habitações dos espíritos mais depurados e o reino exclusivo do bem. A partir daqui são os mundos celestiais, né? Então, onde é que estão os espíritos puros, conquista da angelitude, que estão ligados intimamente a Deus, né? E de lá, muitas vezes, veio, por exemplo, Jesus veio estar conosco aqui no mundo de provas e expiações na questão de missão, né? Esse é o processo da nossa evolução, tá? Então, a lei do progresso nos povos degenerados, da 786 até 789, fala o seguinte: muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, caíram na barbárie transitória até a volta do equilíbrio. Muitos. Acontecia, por exemplo, uma cataclisma, alguma coisa, as pessoas começavam a saquear, matar, e etc., aproveitar o caos para tirar proveito disso.
Aí vinha aquela barbárie, até que chegava a um ponto de voltar ao equilíbrio, né? E isso, muitas vezes, é necessário que aconteça, né? As raças rebeldes ao progresso, por sua natureza, vão aniquilando-se todos os dias corporalmente. Aquelas raças que não querem evoluir, que acham que tem a lei ainda, é a lei da justiça, é a lei da força, etc., etc., elas vão se degradando aí, vai acabar no momento, vai se aniquilando, vão sumindo, né? E os povos, né, como os homens, têm infância, madureza e decrepitude. Por exemplo, os incas, cadê os incas? Tiveram o seu auge, apareceram e sumiram. Tiveram a sua infância, tiveram a madureza e sumiram, né? E assim foram muitos outros povos, né? Mas para os povos, como para os homens, existe a vida da alma. Os povos, a alma deles, o espírito deles, as coisas que eles deixaram, ficam aí, as coisas boas que ainda são aproveitadas, etc., etc., né? E aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Então, principalmente aqueles que faziam as coisas de forma extremamente materialista, né, eles acabam morrendo, sumindo, né? Como Gengis Khan, por exemplo, né, fez as coisas terríveis que fez, né, sumiu, né? E aquele cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão. E evidentemente que sim, porque se nós estamos vivendo em harmonia com as leis, nós estamos num estado de moralidade elevado. E é exatamente isso que nós precisamos ter para nos aproximar de Deus, né? E a lei de evolução, uma nação única, como as pessoas pensam, nós vamos ter uma nação única, gente, isso é impossível, né? Por exemplo, Napoleão, ele veio com essa missão, ele falhou porque ele deixou de se envolver pelo poder, né? Mas se ele tivesse feito a União da Europa naquela época, seria muito mais fácil do que eles estão tentando hoje. Por exemplo, a União Europeia, ela existiu por um tempo, muitos países já saíram fora, né? Por causa das dificuldades, né? Não só do clima, né? A dificuldade do clima, né? E essa dificuldade do clima, né? Uma nação única seria impossível por conta da diversidade do clima, se originam costumes e necessidades diferentes. Então, as necessidades são diferentes e, consequentemente, os interesses capitalistas são diferentes. Os interesses comerciais são totalmente diferentes. Então, os políticos e etc., etc. Então, a coisa ficou um pouco mais complicada. Por enquanto, isso ainda não é possível, né? Ainda não é possível. A civilização de 790 a 93 fala o seguinte: a civilização é um progresso incompleto. Estamos entre infância e madureza. Nós estamos na adolescência. A nossa civilização ainda está na adolescência. Ainda temos muita coisa que amadurecer, na questão de intelectualidade, de maturidade, de moralidade, para que nós possamos nos tornar adultos, né? Portanto, a civilização apurá-se-á quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, com o desaparecimento do mal. Porque quanto mais é elevado moralmente, mais nós vamos estar ligados ao bem, portanto, o mal vai estar ausente. Então, nós vamos chegar nesse ponto, né? E a civilização estará, então, completa quando houvermos banido os vícios, a desonra, vivendo como irmãos, praticando a caridade. Fato, né? Porque se nós vamos viver como irmãos, nós não vamos ter nada com outros outros, né? E Jesus, quando fala lá na prece, você está para fazer sua oferenda, ele fala oferenda porque ele tem para fazer oferenda nos templos, né? Mas se você souber que tem um irmão seu, tem alguma coisa contra ti, não é que você vai ter contra ele, não, porque você não pode. Porque se você tem, você não pode ir lá sem antes ir lá se reconciliar com ele, né? Então, se eu estou lá fazendo a minha prece no centro espírita, mas eu sei que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, eu devo primeiro ir lá e me reconciliar com ele. Aí, quando nós começarmos a fazer isso, nós estamos chegando nesse ponto aqui, né? Quando nós entendemos bem o que é tolerância, o que é vivência, o que é perdoar, etc., etc., né? A civilização completa, né, é aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os atos sejam mais intelectuais e morais que materiais. Então, os próprios espíritos são incansáveis de falar. Quanto mais ligado à matéria nós estivermos, menos espiritualizados nós estamos.
Porque à medida que nós vamos nos espiritualizando, nós estamos voltados para a vida espiritual, então nós vamos valorizar e nos preocupar com os princípios espirituais. Então os princípios materiais vão ficar em segundo plano, de acordo somente com as nossas necessidades para nos mantermos aqui encarnados e continuar o nosso processo de evolução. Né? E a civilização incompleta, a civilização como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Né? Então, por exemplo, ainda tem pessoas que fazem justiça dessa forma. Lamentavelmente. Mas tem outras que já fazem dessa forma, muito embora ainda tenha muitas injustiças ainda. Né? Mas o caminho é esse. Esse é o caminho do diálogo, da compreensão, da tolerância, né? Da fraternidade. Então, uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais. Gera males especiais. Desconhecidos do homem no estado primitivo. Isso aqui era desconhecido, por que era desconhecido? Porque nós não conhecíamos a lei de Deus. Então, isso aqui era normal naquela época do nosso estado primitivo lá. Mas hoje não. Né? Então, nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. Muitas vezes esse mal vem porque ele é preciso trazer um remédio para nós, para que nós possamos aprender as coisas, entender de forma extremamente literal aquilo que aquela dificuldade quer nos apresentar. Porque o Emmanuel, no momento, ele fala o seguinte, toda dificuldade traz uma lição, ela só vai embora a partir do momento que nós aprendemos a lição que ela nos propõe. Né? E o progresso da legislação humana, 794 a 797, fala o seguinte, poderíamos viver só com o concurso das leis naturais se as compreendêssemos bem. Quais são as leis naturais? As leis de Deus. Não precisávamos das leis civis. Infelizmente, hoje a gente não vê muito isso, mas até há pouco tempo ainda havia plaquinhas em cima dos canteiros gramados, vai proibido pisar na grama. Gente, esse é o tipo de coisa que precisa? Não precisa, nós sabemos que ali não é um lugar para isso. Né? Então, nós temos algumas coisas ainda, né, que é proibido você tirar a coisa das pessoas, aquilo que não te pertence, mas a gente continua tirando, e tem que ter uma lei e punir as pessoas para isso. Né? Pelas suas exigências, a sociedade ainda necessita de leis especiais, é verdade. Porque tem pessoas que ainda não conseguem entender esse mecanismo. Né? Tem pessoa que joga o lixo na rua porque, não, tem o varredor de rua que vai vir, o homem da limpeza urbana que vai limpar. Gente, mas que coisa mais atrasada esse tipo de pensamento, mais retrógrado, né? A instabilidade das leis humanas é decorrente de uma melhor compreensão da justiça. Né? Tá certo? E à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. À medida que nós vamos aperfeiçoando, você já não vai mais fazer determinadas coisas que você fazia, porque você já sabe que aquilo vai te trazer um malefício para a sociedade como um todo. Então, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós deixamos de fazer determinadas coisas. Né? E a influência do espiritismo no progresso, né? 798 e 802, realmente, Giz, é muito amargo. Viu? O remédio realmente é amargo, mas muitas vezes é o que arde cura e que aperta segura, dizia meu pai. Né? Então, o espiritismo se tornará a crença geral, marcando uma nova era na história da humanidade. Né? E sustentará grandes lutas mais contra o interesse que contra a convicção. Porque o interesse ainda está ligado a egoísmo e a orgulho, né? E a convicção não, é questão de interpretação equivocada. Agora, se você está equivocando, mas não quer dar o braço a torcer, aí não é questão de convicção, é questão de egoísmo e de vaidade. Né? O espiritismo contribui para o progresso destruindo o materialismo, é verdade. Porque ele vai mostrar para nós que a verdadeira vida é a vida espiritual, e que nós devemos nos preparar para ela, que aqui é tão somente uma escola de preparação para lá. Né? E deixando de estar a vida futura velada pela dúvida. Então ele vai tirar o véu daquelas dúvidas que nós temos sobre a vida espiritual, dentro da nossa capacidade atual de entendimento. Né? Tá certo? Então tem uma questão lá que se pergunta se é dado ao homem, acho que é a questão número 10 dos Espíritos, que fala se é dado ao homem
conhecer a natureza íntima de Deus, e os Espíritos falam que não, falta-lhes para isso o sentido. Mas Jesus já tinha falado para nós, lá no Sermão do Monte, lá no Mateus, capítulo 5, versículo 10, se não me falha a memória, em que ele fala assim, bem-aventurados de puro coração, porque verão a Deus. Então, a partir do momento em que nós evoluímos, depurarmos o nosso coração, ou seja, através de um comportamento de moralidade elevada, nós vamos conhecer a natureza íntima de Deus, né? E a influência do Espírito no progresso, né? A transformação, pois somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Porque existe um momento da gente estudar, entender, compreender, assimilar e observar, viver, né? Isso leva um tempinho, né? Leva um tempo. Haja vista, por exemplo, que em 500 anos, foram 500 anos para a gente começar a entender que a luta armada não é uma coisa muito boa. Ainda assim, no século passado, nós tivemos aí, né? No século retrasado, né? 1900, né? No século XX, lá, século atrasado, passado, né? E a reflexão final que eu deixo aqui para nós, né, é o seguinte: para alcançarmos a perfeição intelecto-moral a qual estamos destinados, não basta estarmos espíritas. Necessário é sermos espíritas cristãos, observando os ensinamentos da doutrina e divulgando através da nossa transformação moral. Por que eu falo que nós temos nós não podemos estar espírita? Porque as pessoas, quando elas estão espíritas, é aquela pessoa que vai no centro espírita também não faz nada. Só vai lá, assiste, lê uma obra, faz outra. Não, mas nós temos que ser espírita cristãos. Temos Jesus como nosso exemplo. Porque Jesus, ele falava, ele literalmente fazia, ele vivia aquilo que falava. Então nós temos que trazer para a nossa vida, né, no nosso dia a dia, as lições de Jesus. É difícil? É. Mas não é impossível. Não é, né? Estamos aqui para isso, né, Marcos? Exatamente, para aprender isso, né? Quando você estava falando, eu fiquei lembrando de Roma, quando as pessoas assumiam que eram cristãos, né? Eles eram queimados como tochas para iluminar a cidade. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que o mundo evoluiu sim. Apesar de tanta dor, de tanto sofrimento que a gente ainda vê, mas a coisa já foi mais difícil, né? Já foi mais difícil, né? Tem algumas coisas ainda, por isso que eu falo, a gente ainda tem alguma coisa de muito primitivo, né? Se a gente olhar lá para o Oriente, a gente vai ver que ainda existe algumas coisas nessa aí, né? Mas é até mais ou menos compreensível, porque, no meu entendimento, Maomé nasceu mais ou menos no ano 600 e pouco, né, se não me falha a memória, né? Então, eles hoje, se nós olharmos o Oriente lá hoje, eles estão vivendo mais ou menos a que nós vivemos na Idade Média, 600 anos atrás. Então, existe uma diferença evolutiva entre nós e eles de aproximadamente 600 anos. Né? Então, é por isso que nós temos essas dificuldades todas ainda. Mas vamos caminhando, né? Se Deus quiser. O Ricardo agradecendo, as pessoas agradecendo, e nós, né, do Gefracan, agradecemos muito. Mais uma noite de aprendizado, que a gente realmente coloque em prática tudo isso que você veio nos trazer, porque com certeza vai ser melhor para cada um de nós, né? Viver para o espírito, né? Buscar o nosso crescimento. Eu vou fazer uma oração para a gente agradecer essa noite e convidá-los a todos, semana que vem, quarta-feira, estarmos aqui novamente, mais uma vez, levando a doutrina espírita, né, a cada lar. Então, vamos agradecer mais uma vez a noite que tivemos, os ensinamentos que o nosso irmão Marcos nos trouxe, que cada um de nós, que cada lar aqui representado, ou agora ao vivo, ou depois pela internet, em outros momentos, possam receber a luz de Deus, possam receber a vontade, para que cada um se esforce ao máximo, para que cada um de verdade alcance o seu progresso. Somos individuais, precisamos buscar e podemos, cada um com o exemplo do outro, crescer como sociedade, como país, como planeta, que a espiritualidade possa envolver os dirigentes das nações, para que eles tomem as melhores decisões, que ela possa também
acalentar cada coração que nesse momento está em sofrimento, em qualquer lugar do mundo. Cada parte do mundo tem suas dores e precisa de ter muita fé e esperança para vencer. Que a espiritualidade possa estar com cada um de nós nesse momento, fluidificando nossa água, dentro do nosso merecimento e da nossa necessidade. E que nessa água seja depositado o remédio para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que o nosso corpo, ao nos deitar essa noite, descanse e o nosso espírito se ilumine. Que tenhamos uma semana de paz, de amor e de esperança. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Adriana, pela oportunidade de reunirmos e estar em nome de Jesus. Eu desejo a todos uma resto de semana de muita paz e de muita luz. Obrigada, Marcos, para você e para todos que nos assistem. Boa noite, gente. Boa noite a todos.